A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora na lição número 7 nós vamos falar sobre a questão da mulher dentro da obra da criação. Na lição anterior, nós falamos da masculinidade bíblica, mostramos que o homem foi criado por Deus, foi colocado aí no mundo com um papel muito bem definido, muito específico. E a mulher também foi criada por Deus. Então nós vamos destacar isso dentro desta lição. Vamos falar da criação divina da mulher, a mulher criada como auxiliadora, mostrar que o fato dela ser auxiliadora do homem não significa que ela é inferior, não significa que ela tem um papel menos importante, nada disso. A gente vai entender isso melhor durante a lição. Vamos falar da bênção da maternidade. Infelizmente hoje muitas mulheres não querem mais ser mães, não querem mais assumir o papel aí de uma mãe que cuida de um filho. Então, assim, muitas mulheres têm decidido por isso. A gente tem que debater se isso é realmente uma visão bíblica correta. Enfim, a gente vai falar sobre essa questão da maternidade. E aí, no tópico 2, nós vamos entrar aí um pouco sobre essa questão do ativismo feminista, né? Vamos falar um pouco da questão do feminismo, liberdade sexual, muitas coisas que elas reivindicam por aí. E no tópico 3, nós vamos fazer uma reflexão em Provérbios 31, que é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos entender ali o que de fato é ser uma mulher de acordo com os padrões divinos. A gente vai ver que a mulher virtuosa apresentada em Provérbios 31 não é somente uma dona de casa, como muitos pensam, mas também não é aquela mulher de negócios que não tem nada a ver com os problemas de casa e que vai simplesmente trabalhar fora. Também não é isso aí. A mulher cristã, a mulher de acordo com os padrões bíblicos, é uma mulher plena, completa. Ela é mãe, ela é esposa, ela cuida de casa, ela cuida dos filhos, mas ela também cuida dos negócios, ela também participa da economia da família, ela também toma decisões, ela está ali para auxiliar o seu esposo, auxiliar a família de maneira geral, e ela consegue cumprir muito bem os seus papéis, vou colocar dessa forma, não somente o seu papel de mãe ou o seu papel de empreendedora, mas tudo que está disponível, ela sim vai conseguir cumprir. Eu convido você a assistir essa aula até o final para que você realmente possa compreender qual é a verdadeira feminilidade bíblica. E você, que é mulher, que está assistindo essa aula, você vai aplicar isso aqui na sua vida, no seu lar, na criação dos filhos, no seu trabalho, enfim, de maneira geral. E você que é homem também está convidado a assistir essa aula até o final e entender esse assunto para que você possa de fato compreender qual é o papel da mulher na obra da criação de maneira geral, nos relacionamentos, na família, no casamento, enfim, vamos estudar esse tema porque ele é muito importante. Vamos lá. Antes de iniciar, só lembrando que essa aula vai ser ministrada com slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, pronto para ser usado, que você pode ministrar aí na sua igreja com esse slide. Com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar, então você simplesmente baixa o slide, vai lá e ministra a aula na sua igreja. Então entre em contato conosco para saber sobre a assinatura, você vai ter acesso aos slides de adultos e de jovens e vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse a nossa plataforma, ebdenfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para saber mais sobre este conteúdo. Bem, vamos lá. O texto áureo diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 30. Eu gosto mais da tradução da Almeida Corrigida e Fiel, que o escritor da revista colocou no livro de apoio. Eu vou ler aqui, diz assim, ó: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Essa palavra graça aqui, ela pode trazer um pouco de confusão nessa tradução que nós temos aqui, que é Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista Corrigida coloca assim: enganosa é a graça, que é o que está escrito. Só que isso confunde um pouco, porque algumas pessoas podem associar aqui a graça de Deus, enfim. Então, a tradução da Almeida Corrigida Fiel fala assim: enganosa é a beleza e vã a formosura. Então, ele está fazendo um contraste aqui, né, de pessoas que valorizam a beleza, que valorizam a formosura em detrimento de outros aspectos da mulher. Então, assim, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então ele faz esse contraste, mostrando que o mais importante é temer a Deus. Não é a beleza, não é a formosura, não é nada disso. Isso são os olhos humanos que vão observar. Mas
Se nós olharmos para uma mulher com os olhos espirituais, o mais importante é o quê? É a mulher que teme a Deus. Vamos avançar aqui para a verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então aqui a gente tem a verdade prática que resume basicamente tudo que a gente vai estudar pela frente, deixando bem claro que isso aqui em momento algum minimiza a mulher. Em momento algum isso aqui coloca a mulher em uma posição inferior à do homem. Nada disso. A gente tem que entender que a mulher e o homem foram criados por Deus com papéis distintos, mas eles não são superiores ou inferiores um ao outro. Então Deus confiou à mulher a dádiva da maternidade. Isso é muito importante a gente enfatizar. A ser mãe é uma das coisas mais belas que existe. A gente não pode deixar o mundo manchar a imagem da maternidade como se fosse algo ruim, algo que atrapalha a mulher crescer, atrapalha a mulher ter sucesso. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado porque a visão do mundo é essa. Tá? A visão do mundo é que a maternidade é algo horrível, é algo que a mulher pode escolher não querer, mas a gente tem que entender que não é bem assim. É claro que não é questão de forçar a mulher a ter um filho ou qualquer coisa do tipo, mas deixar bem claro que a maternidade é um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade. Vamos avançar aqui. A gente tem aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Provérbios 31, de 10 a 31. Nós vamos falar sobre essa passagem no tópico 3. Então segura aí, tópico 3, a gente vai entrar em detalhes nessa passagem de Provérbios 31. Introdução, diz assim: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada com o modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Então observe que a passagem de Provérbios 31 não apresenta a mulher como uma esposa fiel e dona de casa que cuida dos filhos. Não é somente isso. Vai muito além disso. Ela é uma mulher que participa ativamente das atividades de casa. E as atividades não somente domésticas, mas atividades econômicas. Ela sabe das economias da casa. Ela é uma administradora, ela é uma empreendedora, ela faz negócios. Então essa passagem de Provérbios é uma passagem que precisa ser explicada com detalhes para as mulheres crentes hoje. Elas precisam despertar para essa realidade de que Deus criou elas para agirem ativamente. A mulher ela deve ter uma participação ativa na família. Ela não deve ser simplesmente subordinada ao marido a ponto de não tomar nenhuma decisão e não participar de nada na casa. Isso é fruto do machismo da nossa sociedade. Então, o machismo impôs na sociedade uma visão de que é o homem que manda, é o homem que toma decisão e a mulher simplesmente ouve e obedece. Isso é um ponto de vista machista que a Bíblia não concorda. Quando a gente lê Provérbios 31, a gente vê uma mulher que participa da família ativamente, uma mulher que faz negócio, uma mulher que compra, que vende, uma mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, uma mulher que tem uma vida sexual ativa com seu marido. É muito boa essa passagem, você tem que refletir sobre ela e aplicar na sua vida. Você que é mulher, a partir de hoje, comece a ler Provérbios 31 e meditar e aplicar na sua vida. É uma passagem muito boa, muito interessante que a gente vai estudar no tópico 3. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nós já estudamos sobre pós-modernismo em aulas anteriores, falamos que uma das marcas do pós-modernismo é o relativismo, então muita coisa vem sendo relativizada. Então, assim, hoje alguns grupos aí reivindicam a questão da liberdade sexual para a mulher, a questão do aborto, dentre outras coisas que são reivindicados e colocando a mulher contra o homem, numa questão de como se fosse uma luta, uma guerra entre os gêneros, enfim, dentre várias outras coisas que são aí debatidos nesses grupos, que a gente tem que entender que as escrituras ensinam diferente. A gente vai estudar aqui a questão da feminilidade dentro das escrituras. Então, nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Então, é isso que a gente vai estudar dentro desses tópicos aqui. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, você que é mulher, você que é homem também, preste bastante atenção nessa aula, para que você possa realmente compreender qual é o papel da mulher dentro do contexto da sociedade de maneira geral, da família, do trabalho, dentro da criação divina. Tópico 1, feminilidade bíblica. 1.1, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1:27 está bem claro isso aí. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Mas alguns teólogos
acreditam que essa ordem não é importante, porque o homem sozinho sem a mulher, ele não é completo. Da mesma forma, a mulher sozinha também não é completa. Então Deus, desde o início, já tinha intenção de criar homem e mulher. Se a mulher tivesse sido criada primeiro, nada mudava, não tinha mudança nenhuma em relação à criação de Deus, porque eles são completos, plenos, juntos. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Então nós entendemos que aqui, né, os dois têm a mesma origem, os dois são da mesma essência. Deus não cria um para ser superior ao outro, de um material diferente do outro. Deus faz o homem do pó da terra e do homem ele tira a mulher, mostrando que os dois estão juntos, lado a lado, com um único propósito. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2:23. Então, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Então, que fique bem claro aqui a posição defendida pelo escritor da revista, que eu concordo plenamente e acredito que a maioria dos teólogos vão concordar, é que homem e mulher foram criados iguais diante de Deus. Não tem um melhor do que o outro, não tem um superior ao outro. Então a gente vai descartar aqui todas essas interpretações que colocam o homem como superior pelo fato de ele ter sido criado primeiro. Não, isso não existe. De colocar também a mulher como inferior porque ela foi colocada ali como auxiliadora. Também isso não existe. A gente vai colocar aqui que são funções diferentes que eles vão exercer, mas diante de Deus eles são iguais. Então Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Não é que os papéis sejam os mesmos para os dois. Eles possuem papéis diferentes, no entanto, nenhum é superior ou inferior. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. 1.2, a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Então está bem claro que essa ordem foi para os dois. Vocês dois juntos, vocês vão frutificar, multiplicar e encher a terra. Vocês vão ter muitos filhos. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Então, Deus cria a mulher com essa bênção. A maternidade é uma bênção. Ter filhos é uma bênção, não é uma maldição, não é algo que atrapalha a mulher, como muitas vão dizer nos dias de hoje, nada disso. Então isso aqui é um papel muito importante exercido pela mulher. A gente tem que lembrar isso o tempo todo, que a maternidade é uma bênção de Deus. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, a Eva é a mãe de todos os viventes. Isso aqui é muito importante. Ser mãe é algo extraordinário. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos, como está escrito em 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então, essa passagem de 1 Timóteo 5,14, Paulo orientando as jovens aqui, deixa bem claro que elas, né, claro, se quiserem, devem se casar, tá? Que elas se casem, que gerem filhos, que governem bem ali a casa. É importante, aqui nessa parte, fazer uma pequena reflexão sobre as mulheres que não querem se casar. Tipo assim, a mulher crente, está na igreja, ela opta por não se casar. Isso é possível? Eu acredito que sim, é possível. Se a mulher resolve ficar sem se casar, e isso não é nenhum problema para ela, ela não tem tentações na área sexual, ou ela não tem necessidade ali de ter, quem sabe, um companheiro e tal, ela prefere viver solteira, ter a vida de solteira dela, eu particularmente não vejo nenhum problema. Tá? Se, sim, sendo solteira, ela consegue fazer a obra de Deus e cumprir o seu chamado no reino de Deus, tudo bem, beleza. Tá tudo certo. A mulher não é obrigada a se casar. A gente não tem que ler essa passagem aqui de Timóteo como uma ordem. Olha, a mulher tem que se casar, tem que se casar, tem que ter filho, tem que ter filho. Não é assim que funciona. Se a mulher não quiser se casar, tá tudo bem. Da mesma forma, vale para o homem.
Se o homem não quiser se casar e ele consegue ser fiel a Deus, ele consegue fazer a obra de Deus e cumprir o seu chamado no reino de Deus sem se casar, tá tudo bem, tudo tranquilo. A gente tem que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Agora, uma vez que a pessoa entende que ela não consegue viver solteira, sem se casar, sem ter um companheiro ou uma companheira, aí nesse caso tem que se casar. E o casamento é uma bênção de Deus. Dentro do casamento, sim, vai ter filhos. E aí entra o papel da mulher da questão da maternidade. Eu acredito, eu defendo a ideia de que a mulher cristã, ao se casar, ela não deve negar a maternidade. Ela pode ter algum problema de saúde, não pode ter filhos, aí é outra história, é outra coisa. Mas uma vez que ela é saudável, eu acredito que ela não deve negar a maternidade, porque isso é uma bênção de Deus. E uma vez que ela assume a maternidade, ela vai realmente cuidar dos filhos, exercer o seu papel de mãe. Isso não deve impedir ela de trabalhar, enfim, de ser uma mulher que exerce outras atividades. Mas ela vai sim se importar com as atividades do lar. Ela vai se importar com os filhos, ela vai se importar de maneira geral com o seu lar, como nós temos aqui a orientação de Paulo. Então, assim, é uma reflexão válida, eu acredito, essa questão da mulher optar ou não por se casar, mas uma vez que ela se casou, eu acho que a maternidade ela deve acontecer de forma natural, porque ela entende que isso é uma bênção de Deus. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Então, assim, muitos grupos feministas vão dizer que a mulher ela não é obrigada a ficar cuidando da sua casa, do seu lar, que ela pode sim se emancipar disso e, enfim, viver a sua vida, trabalhar e ser uma empreendedora, ser uma executiva, fazer uma faculdade, arrumar um emprego. Tudo bem, nós não discordamos disso. Tá? Eu vou falar a verdade. Dentro da sociedade que nós vivemos, em que as mulheres de fato trabalham fora, fazem faculdade, arrumam um emprego, abrem um negócio, nós não discordamos disso. A mulher, sim, ela pode fazer isso aí. A mulher não precisa ficar presa ao lar. O que acontece é que a mulher não pode ignorar o fato de que a maternidade faz parte da vida dela e que isso é uma bênção de Deus. Então, a mulher, diante de tudo isso, ela vai dar uma pausa e vai ter um filho. Entende? Ela pode sim dar uma pausa e falar, não, eu vou ter um filho, eu vou cuidar do meu filho. Eu tenho um lar que eu cuido dele. Tem mulheres, é claro, que não tem condição, não tem tempo, mas paga alguém, enfim. De certa forma, ela cuida do lar dela administrando, mesmo que ela não esteja de forma direta na casa dela cuidando, mas de forma indireta, né, tem alguém cuidando da casa e ela está ali monitorando tudo isso. Então, eu entendo assim que na nossa sociedade de hoje, que tem vários direitos aí para as mulheres, principalmente as mulheres que trabalham, licença maternidade, dentre outras coisas, não tem essa desculpa. A mulher não pode usar essa desculpa de falar assim, eu não posso ter filho porque eu vou acabar com minha carreira. Não. Hoje a mulher pode sim ter filho e continuar tendo uma carreira de sucesso nos negócios. A mulher pode sim ter filho e ao mesmo tempo cuidar do seu lar. Ela pode trabalhar fora, mas ao mesmo tempo cuidar do seu lar, cuidar da sua casa. Então, eu não vejo isso como, né, algo que está prendendo a mulher. E a mulher pode também optar por ser uma dona de casa. Isso é um direito dela. A mulher pode falar assim, não, eu não quero me formar, eu não quero trabalhar fora, eu quero ficar dentro de casa, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido. Isso é uma opção dela. Eu conheci uma feminista que ela disse que demorou para entender que a mãe dela fez essa escolha, né, para compreender essa escolha da mãe dela, que ela era feminista e tal, e aquela coisa toda, e a mãe dela falou, não, eu quero ficar dentro de casa cuidando das minhas coisas, de casa, do marido, e ela, não, minha mãe, você não pode ser assim, mas a mãe dela falou assim, mas eu escolhi isso, eu quero fazer isso. Não é a questão do machismo, é uma questão de escolha dela. Então a mulher pode optar sim por ficar em casa, isso não é nenhum problema. A gente tem que compreender que a mulher cristã, na sociedade de hoje, ela pode tomar essa decisão de ficar em casa, ou ela pode tomar a decisão de sair para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela cumpre o seu chamado de acordo com as Escrituras.
ela cumpre o seu papel de mulher, né, diante da obra da criação. E eu quero fazer essa reflexão aqui justamente para deixar bem claro que muitas vezes as reivindicações das feministas, elas vão muito além disso aqui. Elas estão reivindicando muitas vezes direito ao aborto e dentre outras coisas aí que são altamente pecaminosas. Mas essa questão da mulher tomar de conta do seu lar, dos seus filhos, isso aí é algo que está de acordo com as escrituras, não tem nenhum problema. Eu acho que a mulher cristã hoje ela tem sabedoria para tomar a decisão correta em relação a isso. Vamos lá, vamos avançar aqui, só para encerrar esse tópico, né? O escritor da revista coloca aqui que Maria, né, quando ela ficou sabendo que ela estava grávida de Jesus, né, ela agradeceu a Deus pela bênção da maternidade. Então a importância aí da maternidade na vida de Maria. E não somente na vida de Maria, mas várias outras mulheres da Bíblia foram agraciadas com a maternidade e louvaram a Deus por isso. Então essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21. 1.3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, 1 Coríntios 11:9, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então Paulo fazendo aqui uma reflexão sobre a criação do homem e da mulher, uma passagem que inclusive que a gente estudou um pouco dela na lição anterior, mas aqui a gente vai enfatizar essa questão da mulher ter sido criada como essa auxiliadora. A gente tem que deixar bem claro que o papel da mulher na criação como auxiliadora, que isso não minimiza a mulher. Então nesse caso o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Olha só, Salmos 33:20, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então, dizer que Deus é o nosso auxílio não está minimizando Deus, está mostrando a importância de Deus na nossa vida, né? No caso aqui, nós somos dependentes dele, então Deus é o nosso auxílio. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, ou seja, a mulher é a melhor opção e a única opção para o homem. São duas peças que se encaixam, que foram feitas um para o outro. Não tem outra maneira, não tem outra forma, entende? Um complementa o outro, um está junto com o outro. Então não faz sentido, por exemplo, uma sociedade somente de homens ou uma sociedade somente de mulheres. E alguém pode argumentar a questão da procriação. Eu nem levo por esse lado. A gente pode até imaginar o seguinte, que homem e mulher são diferentes, são distintos. Eles têm pensamentos diferentes, têm ideias diferentes, têm comportamentos diferentes. E isso não é algo imposto pela sociedade, pela criação. Não é isso. Elas são diferentes por natureza. E são diferenças que se complementam. Daí a necessidade de ter o homem e a mulher. Deus criou os dois para que os dois ali auxiliassem um ao outro. E isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, assim, Adão foi criado, observou tudo que existia, tudo que tinha sido criado e falou, nada disso aqui consegue me auxiliar. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Então, a gente tem homem e mulher, igualdade e complementariedade. Inclusive, esse é o título de um slide extra que está disponível aí na descrição do vídeo, para você baixar e dar uma olhada nesse slide. Então, assim, a gente tem aqui, de fato, homem e mulher criado por Deus, não um superior, outro inferior, nada disso, mas que as diferenças se complementam. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Como está escrito em Provérbios 5:18, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, assim, homem e mulher juntos, eles vão conseguir procriar, eles vão ter uma satisfação sexual plena, vão viver uma vida afetuosa, de carinho, de amor completo, pleno diante de Deus. Então só é possível se tiver um homem e uma mulher. Eles vão cumprir isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma bênção de Deus, é uma dádiva divina. Então Deus criou o homem e a mulher para que juntos eles pudessem desfrutar do melhor que Deus tem para cada um deles. Tópico 2, a desconstrução da feminilidade. 2.1, o ativismo feminista.
No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. Enfim, quando a gente olha para esse contexto aqui do século XIX, é importante ressaltar que muitas reivindicações das feministas faziam sentido. Elas queriam participar da vida pública, das eleições, queriam votar. As mulheres queriam ter um documento próprio, elas não queriam ser propriedade de um homem, porque nessa época a mulher pertencia ao pai e depois que casava pertencia ao marido. Então tinha muito essa ideia do vínculo da mulher com o homem, que se ela não tivesse um vínculo com o homem, ela não era nada, ela não conseguia comprar nada, ela não conseguia tomar uma decisão. Aqui no Brasil, eu acho que até a década de 30 ou 50, não lembro, eu vi alguém falando uma vez que o CPF da mulher era vinculado ao homem, ela não tinha um CPF próprio. Então, assim, muitas das lutas feministas faziam muito sentido. A gente não pode negar isso aí. E muitas pessoas minimizam as conquistas dessas lutas, mas a gente tem que entender, assim, que alguém teve que levantar a voz, alguém teve que falar pela primeira vez que tinha algo errado. E a partir daí o movimento vai crescendo e as decisões vão sendo tomadas, né, na sociedade. A gente tem, por exemplo, leis trabalhistas, né, também que nessa época elas começaram a ser modificadas, porque com a Revolução Industrial, as mulheres, as crianças trabalhavam nas fábricas horas e horas, no caso era 12 horas de trabalho. Então os homens trabalhavam, as mulheres trabalhavam, as crianças trabalhavam, as mulheres não tinham muitas vezes direito ali na licença maternidade, então se elas tinham filhos elas perdiam o emprego. Então assim, muita coisa fazia sentido na luta feminista e muita coisa foi conquistada a partir dessa luta, a partir desses gritos aí das mulheres, né, para uma melhoria na qualidade de vida da mulher. Então, assim, isso, de certa forma, a gente não pode negar que foi um movimento necessário por vários motivos. Vamos avançar aqui, ó. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. Então, é claro que essa luta feminista ela foi sendo modificada e muitas outras reivindicações foram aparecendo. Então, a questão do direito a voto foi algo inicial, que foi conquistado, e depois, né, outras coisas foram solicitadas, por exemplo, a questão dos direitos reprodutivos, que entra aqui a questão do aborto, para a mulher decidir se ela quer ou não ter um filho, se ela pode abortar. Então isso aqui passou a ser a luta das feministas. A ativista Simone de Beauvoir estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Então, na visão de Simone de Beauvoir, a questão de ser mulher era algo imposto na sociedade, era algo ensinado. Então, segundo ela, né, a questão do feminino era algo imposto pelos homens, pelo machismo, pela sociedade machista. Então, esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Então, começou a surgir lutas no movimento feminista de questão de empoderamento, de colocar a mulher como protagonista, porque assim a mulher foi humilhada, ela foi rebaixada, ela foi considerada, sei lá, um objeto pelos homens, e a sociedade machista está oprimindo as mulheres e nós precisamos dar a volta por cima. Então essa questão do empoderamento feminino surgiu, né, a partir aí de Simone de Beauvoir e dentre outras mulheres feministas que levantaram essa bandeira e começaram, né, a fortalecer esse movimento. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Então essa frase surge nesse contexto aí também de lutas feministas, principalmente com relação ao direito ao aborto, né, que as mulheres vão reivindicar, né, porque assim o corpo é dela, então ela decide o que faz, né, com o seu corpo. Inclusive nós já tivemos uma aula sobre esse assunto. Então, como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Vamos lá, vamos explicar direito esse parágrafo aqui. Primeiro, o cristão, ele jamais deve concordar com o machismo. O cristão jamais deve concordar com a ideia de que a mulher é inferior, de que a mulher não toma decisão, de que a mulher não deve participar da sociedade. Não deve, assim, nós não devemos jamais concordar com isso. Nós devemos sim defender o direito das mulheres, devemos sim
colocar a mulher como assim protagonista na sociedade. Eu concordo com isso, porque realmente, se nós olharmos para a história, a mulher foi humilhada muitas vezes, a mulher foi rebaixada, muitas mulheres não conquistaram prêmios importantes pelo fato de serem mulheres. Se você ouviu o podcast da aula anterior, eu dei alguns exemplos lá no podcast, né, de algumas mulheres que não ganharam o prêmio Nobel pelo fato de ser mulher. Então a gente tem Rosalind Franklin, por exemplo, que descobriu ali a fita de DNA e ela não foi premiada. Homens foram premiados no lugar dela. Então, assim, várias mulheres foram injustiçadas só pelo fato de ser mulher. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Muitas vezes a mulher não é contratada em um emprego, né? Ela é reprovada numa entrevista de emprego só pelo fato de ser mulher. Porque opta por ter um homem ali, a empresa opta por ter um homem. Não é nem questão de competência, é porque ela é mulher, então ela está fora do emprego. Isso acontece ainda nos dias de hoje e a gente tem que ser contra isso aí. Por outro lado, o feminismo vai fazer algumas reivindicações que são altamente pecaminosas, que a gente tem que tomar muito cuidado. Existem vários tipos de feminismos, né, e tem também um feminismo evangélico. Eu não entrei em detalhes nessa questão do feminismo evangélico, eu confesso que é uma área que eu ainda não estudei de maneira profunda, mas a gente tem que ver com desconfiança. Tá? Qualquer tipo de movimento que vai contrariar os valores bíblicos, a gente tem que ver com desconfiança, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só quero deixar bem claro, existem por aí vários tipos de feminismos, há vários tipos. Tem feminismo que reivindica algumas coisas que o outro não reivindica. Tem feminismo capitalista, tem feminismo marxista, tem feminismo de todo tipo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado ao participar de algum grupo nesse sentido. Se alguma mulher cristã participar de algum grupo feminista, ela tem que ter muito cuidado quais são as reivindicações desse grupo. 2.2. A liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e a mulher, nos limites do casamento. Vejamos o que está escrito em Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios e em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Então a gente tem aqui um provérbio judeu antigo, né, comparando aqui a mulher com uma gazela. Tem gente que se escandaliza com isso, mas a gente tem que ler de acordo com o contexto. No contexto deles, isso aqui era perfeitamente normal, mas deixando bem claro que o sexo é algo maravilhoso, é algo prazeroso, foi criado por Deus. Nós não devemos demonizar o sexo, nada disso. O sexo ele tem várias funções, não é somente procriação, tem a questão do prazer, da satisfação. Então, assim, está bem claro aqui nas Escrituras. Eu vejo que hoje pessoas criam muita coisa em cima do sexo, e o sexo é algo muito natural, é bênção de Deus, mas tem que ser praticado nos limites do casamento. Então, a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Então, tem que ter amor. O sexo tem que ter amor. É um relacionamento entre um homem e uma mulher que tem compromisso, que tem responsabilidade, que sabe o que está fazendo e que aquilo ali é bênção de Deus. Vamos ler aqui 1 Coríntios 7, 3 e 4. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Então, a mulher manda no corpo do marido e o marido manda no corpo da mulher. Então, isso aqui é uma relação mútua de amor, de companheirismo, de prazer dado por Deus, bênção de Deus para a nossa vida. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui entra o relativismo. Começa a relativizar a relação sexual, então coloca aqui o sexo como algo que pode ser praticado do jeito que você quiser, como você quiser, sem ser dentro do casamento, enfim, homem com homem, mulher com mulher, mistura tudo. Entende? Então, assim, começa a surgir coisas que são reivindicadas pelas feministas, né, alguns grupos feministas, vamos colocar assim, que são totalmente contrárias às Escrituras, que a gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Então, tudo isso aqui está dentro do pacote. E quando a gente olha para alguns eventos desses movimentos, né, a gente vê ali que muitas vezes as crianças são expostas a imagens pornográficas, né? Então, assim, ali tem, querendo ou não,
um incentivo à iniciação sexual precoce, a questão da homossexualidade, a questão da fornicação. Fornicação porque justamente eles não querem compromisso com o casamento, então o sexo deveria ser algo praticado do jeito que quiser. Enfim, vários pecados entram dentro desse pacote. Então nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Então entra também dentro do pacote aí essa questão do aborto, que a gente já debateu em emissões anteriores, mas que é uma reivindicação aí das mulheres feministas, né, porque elas querem ter o direito de cometerem um assassinato, né, de uma criança indefesa. Então, isso aqui é um tema que a gente tem que falar, sim, e muitos grupos defendem isso aqui, a gente tem que rebater. Tópico 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. 3.1, modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor, por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado, Provérbios 31, 11, parte A, e revela a total confiança do esposo na sua mulher. Então começa por aqui, a mulher virtuosa ela vai ter a atenção do marido. É uma mulher que cuida do marido, uma mulher que dá atenção para o seu marido e que tem a atenção do marido. Ela valoriza o fato dela ter o marido, dela ter um esposo. Por mais que o esposo seja defeituoso, por mais que ele tenha vários problemas, a gente sabe que não é perfeito. Você que é mulher e está me ouvindo, né, pode falar assim, o homem lá de casa só me faz raiva. Mas você que é uma mulher virtuosa, você vai conquistar o coração do seu marido. Você vai ter o seu marido ali, né, ao seu lado, ele vai confiar em você e você vai confiar nele. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada de todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Então, é uma mulher que participa ativamente de todas as áreas da família. O homem, o marido, é o cabeça, ele é o líder. Mas a mulher está participando ativamente, tomando muitas decisões. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Então, assim, tem que ter ali a ação da mulher participando de todas as áreas para que a família não passe necessidade, para que tenha um controle das finanças, por exemplo. Então, tem que ter o marido e a mulher juntos ali, trabalhando nessa questão das finanças. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, quando fala que nenhuma fazenda faltará, está falando o quê? De bens financeiros. E não vai faltar porque é organizado, porque tem ali o marido e a mulher trabalhando juntos para que as finanças dê certo para o mês inteiro. Então, assim, tem ali um companheirismo. Ela não vai fazer nenhum mal ao seu marido todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar, é uma mulher confiável e não é instável. Então, a mulher cristã, ela tem que orar e buscar a Deus sabedoria para que ela possa, de fato, conviver bem com seu esposo. Da mesma forma, o esposo, tá bom? A gente está falando aqui mais da mulher porque a lição fala da feminilidade, mas isso que vale para os dois. Então, é claro que a abordagem é um pouco diferente para cada um, mas a mulher, ela tem aí essa capacidade, né, maior, quem sabe, de acalmar o marido, de dar uma atenção ao ponto de conseguir, ali diante de um desentendimento, de uma briga de casal, ela conseguir, quem sabe, ter uma sabedoria maior para chegar a um acordo, um consenso e, enfim, tudo terminar bem. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Então, assim, o que ela faz, né, as ações dela, né, passa confiança para o seu marido. Então ali, né, tem uma mulher que realmente dá apoio para o marido em seus negócios, seu trabalho, enfim. O casal ele tem que parar para pensar nisso. O casal tem que olhar para o outro e falar assim, o que o outro está fazendo que eu posso dar apoio, que eu posso inspirar confiança, que eu posso estar do lado, que eu posso, né, dar suporte. Então, né, tanto do lado do homem quanto do lado da mulher, vale para os dois aqui. Então, dá suporte, dá incentivo, estou contigo, pode contar comigo, que eu estou contigo para te ajudar. Isso é muito importante. Todas as decisões tomadas, tanto pelo homem quanto pela mulher, tem que ter apoio do seu cônjuge. Então, assim, tem que estar ali os dois juntos, trabalhando para o melhor da família. 3.2, padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia refeição para a família. Então, a mulher virtuosa, ela vai cuidar dos seus filhos, ela vai cuidar ali para que todos dentro de casa tenham o que comer. Entende? Ela vai dar mantimento à sua casa, pelo bem-estar de seu marido e filhos.
ela gerencia as diversas tarefas do lar. Provérbios 31:15, ó, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, algo que eu falei anteriormente, muitas vezes a mulher não gerencia a casa de forma direta, mas de forma indireta, sim. No caso aqui, ó, fala das suas servas. Então, a mulher pode não estar diretamente ligada ali a cuidar do lado da casa, mas ela tem uma funcionária dentro de casa que realiza as tarefas e ela vai estar administrando isso aí. Então, a mulher tem que ter essa preocupação. A mulher virtuosa tem essa preocupação com as tarefas do lar. Mais uma vez, isso aqui não exclui o homem de participar ativamente dessas tarefas. Vale ressaltar, né, que isso vai variar de contexto para contexto e o homem também participa ativamente dessas tarefas. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Veja Provérbios 31:21. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos, ou seja, a mulher que se preocupa com a vestimenta, né, do marido, dos filhos, ela está preocupada com todos os detalhes da vida cotidiana. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade, ou seja, ela participa ativamente da educação dos filhos. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça, ou seja, é uma mulher que está disposta a trabalhar, seja fora de casa, seja dentro de casa. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Então é muito bom e maravilhoso uma mãe que cuida do lar, que cuida dos filhos, que dá o seu melhor e recebe uma retribuição aí dos filhos em forma de carinho, também do marido, enfim, ela se sente completa, plena, porque ela está participando ativamente do desenvolvimento da família como um todo. Isso aqui é muito importante. Essa questão do lar, muitas vezes as pessoas criticam, falam que a mulher fica presa no lar e tal, só cuidando de casa, isso é ruim, é um trabalho não remunerado, mas isso é um trabalho importante. Muitas vezes a mulher prefere isso, ela opta por isso aí, e ela gosta disso aí, de fazer esse trabalho, e ela sabe da importância desse trabalho. Então a mulher está em casa, cuidando dos filhos, dando atenção para os filhos, cuidando do lar, limpando a casa, fazendo atividades domésticas. Ela pode não receber um salário como uma mulher que trabalha fora. No entanto, o trabalho dela dá suporte para o marido que está trabalhando fora, para o filho que está trabalhando fora. Então esse trabalho ele tem uma importância muito grande. Eu fico vendo por aí que as pessoas minimizam o trabalho doméstico, consideram como um trabalho inferior, mas isso não deveria ser assim. O trabalho doméstico ele é um trabalho de excelência, ele é o mais importante, porque se a casa não estiver limpa, se a cama ali não estiver arrumada, se tudo não estiver limpo, roupa limpa, como que as pessoas vão trabalhar, como que vai ter desenvolvimento, como que vai ter saúde, como que vai ter ali uma família organizada? Então, eu acredito que esse trabalho doméstico ele tem que ser mais valorizado. 3.3, exemplos de administradora e empreendedora. Observe que não é somente o trabalho doméstico. A mulher ela pode ir muito além, ela pode fazer muito mais do que o trabalho doméstico. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Uma empreendedora adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Então, assim, Provérbios 31, versículo 15 e 22, deixa bem claro que a mulher virtuosa, ela também empreende, ela também faz alguma coisa que vai além das atividades domésticas. Ela não precisa ficar presa somente a atividades domésticas. Então isso aqui deixa bem claro que, tanto na Bíblia quanto no pensamento de hoje, a mulher pode sim se capacitar, fazer um curso, aprender algo, abrir um negócio, ela pode fazer outras atividades. É importante a mulher ter um olhar um pouco mais amplo e ver um pouco além de simplesmente ter ali as atividades domésticas. Continuando aqui, negocia bens importados e de elevado padrão para sua casa, compra propriedade e gerencia negócios lucrativos. Olha só, Provérbios 31:16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Então aqui a mulher virtuosa, ela faz negócios, ela vai além das atividades domésticas. Então o que as mulheres feministas reivindicam hoje, a Bíblia já está falando há muito tempo. Olha, mulher, você pode fazer isso aqui. Isso aqui também é seu papel, tá? E, enfim, a gente tem que ensinar isso aqui para que as mulheres de hoje possam tomar essa atitude. As mulheres cristãs hoje, que acham, muitas vezes pensam que é só ficar dentro de casa, entender que pode ir um pouco além disso aí. Que é claro, as atividades domésticas são importantes, mas você pode participar ativamente de outras atividades e ajudar nas finanças da casa.
Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Olha só, Provérbios 31, 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Então a mulher virtuosa, ela trabalha produzindo algo para vender e ajudar nas finanças da casa. Generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados, cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Então aqui a gente tem mais uma característica, uma mulher que se preocupa com os pobres, com os necessitados, que realmente vai lá e ajuda quem precisa. Então isso aqui faz parte também das características de uma mulher virtuosa. Então essa esposa, mãe empreendedora, é louvada por sua família. Provérbios 31, 28 e 29. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então aqui a gente tem uma mulher que diante de tudo que ela faz, o seu trabalho é reconhecido pelos seus filhos e pelo seu marido. Isso aqui também fica um alerta para os homens. E muitas vezes a mulher realiza várias atividades, várias tarefas, é uma mulher virtuosa. Em momento algum ela recebe qualquer elogio do seu marido. Em momento algum o seu marido chega para ela e dá um abraço, dá um beijo, né, agradece pelo que foi feito. Eu vejo por aí muitas mulheres, muitas vezes assim, fazendo várias coisas, tentando provar que tem capacidade de fazer, né, tentando provar, mostrar, olha, eu sei fazer, eu consigo fazer. E ela se desgasta com isso, fica muito cansada, né? E eu acho que não tem necessidade disso. A mulher não tem que provar nada para ninguém, ela tem que simplesmente ir lá e fazer. E o marido, né, quando vê, vai lá e agradece e faz aqui como está escrito, né? Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Provérbios 31, 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Então, a mulher, né, que é fiel a Deus, que é temente a Deus e que tem tudo ali que ela faz reconhecido publicamente. Amém? Então, chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Então aqui a gente tem uma conclusão que vai bem direto ao ponto e resume toda a nossa lição, né? Homens e mulheres foram criados por Deus, né, para se complementar, não é um superior ao outro, cada um tem uma função específica. A mulher tem a dádiva da maternidade. Sabemos que não é fácil, a maternidade é difícil, é complicado muitas vezes, mas a mulher não deve ver a maternidade como algo que atrapalha a sua carreira, a sua vida profissional, nada disso. Tem que ver como uma bênção de Deus, e ela consegue ali conciliar, com certeza, com a graça de Deus, consegue conciliar muitas vezes vida profissional com a maternidade, com as tarefas domésticas, contando também com a ajuda, com o auxílio do seu esposo. Uma mulher que é casada, por exemplo, ela tem também o marido que pode sim ajudar nas tarefas domésticas. Isso foi falado na aula anterior. Alguém pode falar assim, você está falando o tempo todo das tarefas domésticas, a mulher fazer tarefas domésticas. É porque na aula anterior eu peguei no pé dos homens com relação a isso. Aqui o homem também participa ativamente das tarefas domésticas dentro de casa. Então ali está o homem e a mulher trabalhando junto. Então são coisas que não devem ser negligenciadas por nenhum dos dois. Tá? Mas aqui a gente vê que a mulher cristã é instruída a honrar sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Amém? Então chegamos aqui no final da aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Espero que você tenha compreendido o assunto, que você coloque em prática o que estudou. E se você é professor do EBD, usou o slide, pode enviar uma foto para nós. Entre no nosso site ebedenfoco.com. Tudo que você precisa, nós temos aqui para você ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.